Que privilégio estar em casa, estar aqui louvando ao Senhor, junto com os irmãos, na nossa língua. Tudo bem que alguns cânticos a gente acaba ficando atrasados, não conhece, mas é muito gostoso estar aqui. Lembrar histórias, né? A nossa história nesse lugar onde o Senhor nos chamou, onde o Senhor revelou para nós o nosso chamado às nações. Queria apresentar um pouquinho sobre nós, queria que nós temos um vídeo de apresentação, queria que você que estivesse na mídia já colocasse para nós, e depois eu vou estar compartilhando um pouquinho do nosso projeto, e depois o pastor Rodrigo vai estar compartilhando a palavra com a gente. Vamos ver o vídeo primeiro. Servindo na África Oriental há mais de 14 anos, Rodrigo e Valesca Petrelli têm dedicado suas vidas ao cuidado de missionários oriundos de várias partes do mundo, bem como na capacitação de pastores e líderes africanos. Designados para atuar junto à MIAF, Missão para o Interior da África, o casal deixou o Brasil em 2010, acompanhado de seus 2 filhos, João Pedro e Asaf. Após alguns meses de preparo na África do Sul, foram enviados a Madagascar em 2011, onde permaneceram até 2016. Neste período, Rodrigo e Valesca desempenharam um papel fundamental, equipando missionários locais e desenvolvendo projetos para o alcance das comunidades africanas. Ainda em 2016, assumiram o cuidado integral das equipes missionárias que atuavam na região centro-leste da África, além de se envolverem com o treinamento de pastores que serviam em campos de refugiados. Em 2022, a família foi transferida para Kijabe, no Quênia, onde mantiveram-se focados no cuidado de missionários internacionais e na capacitação de pastores e líderes locais. Para a glória de Deus, muito já foi feito. E somos gratos a você, nosso parceiro, que tem nos ajudado a estabelecer igrejas cristocêntricas entre os povos africanos. Ainda há muito por fazer. A maioria dos pastores africanos nunca teve a oportunidade de receber formação teológica básica. Pastores que são pastores de múltiplas igrejas em lugares isolados e remotos no interior da África. Precisamos avançar. Centenas de pastores aguardam por treinamento e capacitação. Vamos conosco? Glória a Deus. Você faz parte disso, né? Um missionário não é um pacote que a gente envia para um lugar e ele chega lá e pronto, acabou, né? Nós trabalhamos como corpo, estamos juntos fazendo a obra do Senhor, expandindo então a propagação do Evangelho. Como você viu no vídeo, nossos meninos eram bebês quando nós saímos daqui, já são moços, estão aqui, têm vindo aqui, compartilhado a vida durante esses meses que estamos no Brasil, aqui na primeira igreja. Esse é o João Pedro, 16 anos, o Asaf agora com 14 anos, e essa é a família Petrelli. Quem já nos conhecia? Glória a Deus. Espero que todos que nos conheciam estão orando por nós e caminhando com a gente, né? Pode ir. Essa nossa jornada, o vídeo falou muito bem. Hoje nós estamos no Quênia, quero me ater então a isso, se você puder passar para mim. Esse é o lugar onde nós vivemos, aí no mapa, né? O continente africano, irmãos, tem por volta de 54, tem 54 países e nós estamos ali no Quênia. 50 milhões de habitantes, a capital é Nairobi, nós moramos por volta de 2 horas da capital, a moeda é o shilling, as línguas Swahili e inglês, a comida é o gali e o chapati são os mais tradicionais. Aqui a gente trouxe um prato para você ver como é que é. Nós, geralmente a comida eles fazem com uma papa, tipo aquela quirera branca de milho, e ela vira uma polenta, e aí eles pegam então um pedaço da polenta com as mãos mesmo e comem com um molho.
geralmente um molho com legumes, e você pode ver, então, é um prato bem comum. Pode ir passando, ali é onde nós vivemos, a nossa base. Fala assim, mas é no meio da floresta? Sim, nós moramos ali nos vales, 2.000 metros acima do nível do mar. É um lugar friozinho, o Rodrigo está apontando ali para a nossa vila, para o nosso lugar, então é a nossa base. Mas na próxima foto você vai ver... Não, ainda não. Aí é Kijabe mesmo. Pode deixar aquela foto. Ali aconteceu agora nesse mês, irmãos, assim como nós sofremos aqui no Brasil, Kijabe também tem sofrido com enchentes. Perdemos mais de 50 pessoas ali na nossa vila, e a gente trouxe então para que os irmãos, além de orarem pelo Rio Grande do Sul, se lembrem de orar por nós também. Pode mudar. Nós, então, estamos no Quênia trabalhando com treinamento de pastores. É o foco principal do nosso trabalho. Por que a gente trabalha com essa questão do treinamento? A igreja africana, principalmente nas cidades, tem crescido, mas tem crescido uma das igrejas mais sincretistas, e muitas heresias têm entrando. Por quê? Pela falta de conhecimento da palavra. E nós temos, então, trabalhado para que pastores e líderes tenham esse conhecimento da palavra. 90% dos pastores no Quênia e na África também nunca tiveram oportunidade de ter um treinamento teológico básico. Então, muitos não sabem ler ou escrever. Isso se torna ainda mais desafiador. Muitos pregam o que ouvem nas rádios, muitas vezes. E nós temos, então, o Senhor tem nos levantado, nós temos uma parceria com a Convenção Batista Queniana, temos portas abertas e muitos pastores, centenas de pastores, estão então participando desse projeto que Deus tem colocado nas nossas mãos, e nós estamos avançando. Então, a área que nós estamos trabalhando é ali onde está de azul, aquela área pequenininha ali é por onde nós estamos, e nós atingimos especialmente o norte do Quênia. O norte do Quênia são os lugares com maiores necessidades em termos de estrutura, também com vários povos considerados não alcançados ali nas proximidades, e com muitas necessidades também. Então, nós estamos trabalhando ali, e Deus tem feito grandes coisas. Essa foto é do treinamento de pastores que fizemos em novembro. Atingimos por volta de 90 pastores que vêm de diversas regiões. Esses treinamentos acontecem por módulos. Nós vamos até uma região estratégica. Esses pastores vêm até nós de várias regiões. Muitos caminham 20, 28 quilômetros. Passam a semana conosco, aprendendo da palavra de Deus. No final do dia, um dia cansativo, eles terminam dançando, agradecidos pela bênção de conhecer mais a palavra de Deus. E são vários locais que estão sendo atingidos. No final da semana, geralmente eles nos trazem presentes de gratidão, oferta de gratidão. Esse é um exemplo. Essa cesta está com alguns potes de mel. Um pote de mel desse custa cada pastor por volta de 1 mês de salário. Lembrando que esses pastores, eles param de trabalhar durante uma semana para receber aprendizado. Esses pastores não são geralmente sustentados por suas igrejas. E quando eles param, eles então param de receber para o sustento de sua família. E sempre que podemos, nós levamos então cestas básicas para que eles retornem para casa com alimento. Eu queria passar um vídeo que se chama Formação de Pastores. É um exemplo de uma das formações que fizemos, uma das primeiras. Essa foi em Uganda, num campo de refugiado congolês. Ali, Uganda e o Quênia têm muitos campos de refugiados, e foi um privilégio que nós tivemos de treinar esse grupo de pastores. E ao final do ano, desse ano de treinamento, eles estavam muito agradecidos e falaram para o Rodrigo: nós queremos fazer uma formatura. E o pastor Rodrigo falou: mas gente, nós não temos uma instituição para dar um selo na sua formatura. Falei, mas Deus reconhece o nosso esforço, Deus reconhece o nosso trabalho, e nós vamos então caminhar aqui na comunidade e celebrar juntos. E olha o que aconteceu. Pode passar o vídeo, por favor.
Glória a Deus. Eu esqueci meu óculos em casa, não consigo ler ali, então vou olhar aqui. Glória a Deus, irmãos. Até eu sempre, esse vídeo já vi muitas vezes, sempre me emociono, porque nós estávamos cantando como é bom ser livre para Jesus, mas a gente é livre com um propósito, né? Não é para ficar só para nós. E por isso, quando nós espalhamos e propagamos o Evangelho, olha o que acontece. Pastores e líderes são fortalecidos na palavra, propagamos o Evangelho, estamos formando discípulos, transformando vidas. Jesus tem transformado vidas e comunidades. Como é gostoso quando o Evangelho entra e a gente percebe as comunidades sendo transformadas, multiplicação de igrejas cristocêntricas, combate ao sincretismo religioso, combate ao avanço, né, do islamismo, do animismo, e a mobilização da igreja africana para também não ficar salva, sentada e satisfeita, mas também cooperar conosco para alcançar os povos que estão ao redor a ela. E nós temos trabalhado e junto com você nós estamos caminhando para a glória de Deus, amém? Queria colocar alguns motivos de oração, mas antes vou falar do CMM, você pode mudar para mim? Esse é um outro projeto que Deus tem usado a nossa vida, de forma especial a minha vida. Nós temos trabalhado, então, com mulheres missionárias, compartilhando alguns vídeos. Enquanto o Rodrigo viajava para os treinamentos, eu comecei a fazer alguns vídeos amadores aí no YouTube, falando na nossa vida missionária, está até lá ainda. E algumas mulheres começaram a me procurar. Valesca, eu também passo por esse desafio, vamos orar juntas? Então, Deus me deu o privilégio de mentorar mulheres, cuidar de mulheres. Nós nos reunimos, temos grupos, temos ações, cursos, treinamentos oferecidos para mulheres e famílias missionárias. Somos por volta de 800 mulheres, 58 países, até onde eu contei, talvez ainda mais. E não só temos cuidado umas das outras, mas temos produzido material. No nosso blog, a gente lança um artigo todas as semanas, toda segunda-feira. E nosso primeiro livro, Transição Cultural, está aqui, está lá na frente no balcão, para você adquirir. Esse livro, ele fala sobre o cuidado de missionários, o preparo de missionários, e o que os missionários muitas vezes passam por essas transições entre culturas, essas mudanças que a gente vive, e é importante não só para o missionário, mas para você que ama uma obra missionária, que deseja entender melhor a vida do missionário e poder orar e compartilhar e cuidar também. Então, você comprando esse livro está nos abençoando, abençoando o ministério das mulheres multiculturais. A gente fala multicultural porque tem muitas mulheres em países fechados, a gente não usa a palavra missionária, mas são todas servindo ao Senhor mundo afora. Orem por nós, irmãos, nós precisamos de oração. O nosso tempo de Brasil já está acabando, a gente achou que ia ser um tempo tão grande, né? Mas tantas coisas o Senhor tem feito, nós estamos gratos, somos gratos pela parceria dessa igreja maravilhosa, que é a nossa igreja enviadora, que nos apoia, mas nós precisamos avançar e nós estamos buscando mais parceiros. A primeira igreja assume uma parte do nosso sustento. A outra parte, nós buscamos parcerias com outras igrejas, outros parceiros, e nós precisamos, então, compartilhar e orar, porque o desafio é grande. Em junho, todos os domingos, nós estamos viajando e compartilhando, então, esse ministério para levantar o que o Senhor, recursos para que o Senhor possa, então, nos abençoar, que quando voltarmos,
mais expandir esse ministério para a glória de Deus. Orem pela nossa saúde, orem pelo pastor Rodrigo enquanto ele vai estar pregando. Essa semana estivemos doentes, nós devíamos vir no Viva a Vida na quinta, não pudemos por não estarmos bem de saúde. E orem por nós para que o Senhor nos capacite então para a sua glória. Amém. Amém. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, vamos ler a partir do versículo 9. É uma bênção, irmãos, como a Valesca disse, está na nossa casa. Desde que chegamos, um pouquinho antes do Natal, em dezembro, nós estávamos contando os dias, para estarmos aqui no culto, nos cultos da manhã, aqui na primeira igreja, e aprove ao Senhor nos trazer, então, neste final de semana aqui, uma bênção poder estar compartilhando com os irmãos. Romanos capítulo 10, vamos ler a partir do versículo 9. A palavra do Senhor diz assim: se você confessar com a tua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Versículo 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos, sentado como você está. Vamos continuar buscando a presença do Senhor. Pai, muito obrigado por essa manhã, onde temos a oportunidade de juntos aqui estarmos adorando, bendizendo ao Senhor. Obrigado por essa igreja, ó Pai, tão gostosa. Obrigado, ó Pai, porque um dia o Senhor nos alcançou com a Tua graça. Nós não somos melhores do que ninguém, ó Deus, mas o Senhor, em Sua infinita misericórdia, nos permitiu conhecer o Teu amor. E hoje nós estamos aqui celebrando isso, ó Deus, e nós Te agradecemos. E Te pedimos que o Senhor venha ministrar aos nossos corações agora, através da Tua palavra. Senhor, nos aquete através do Teu Santo Espírito, aquete o nosso coração na Tua presença, aquete as nossas mentes, ó Pai. Quantas coisas estão acontecendo nesse momento lá fora, e às vezes a gente não consegue parar, Senhor. Há um turbilhão de coisas acontecendo, nossos pensamentos, nossos sentimentos, problemas que estão acontecendo agora. Mas nós queremos Te pedir por um milagre, Pai, para que possamos nos concentrar, para que possamos ter essa sensibilidade de ouvirmos a Tua voz, porque queremos ser edificados pela Tua palavra, queremos ser edificados pelo Teu Santo Espírito. Por isso, fala conosco, Senhor, fala conosco, aquete o nosso coração na Tua presença. É o que eu Te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a carta de Paulo aos Romanos é uma das cartas mais doutrinárias do Novo Testamento. Quando nós estudamos essa carta, podemos aprender bastante sobre a salvação, podemos aprender bastante, por exemplo, sobre o pecado e a justificação que encontramos em Cristo. Aqui no capítulo 10, Paulo nos ensina muito a respeito da salvação, o plano da salvação, como podemos ser salvos da condenação do pecado. E Paulo nos ensina também o plano do Senhor em nos usar para levar a salvação aos outros, Qual é a nossa responsabilidade e também privilégio, o privilégio que nós temos, O Senhor compartilha comigo e com você desse privilégio de levarmos então salvação àqueles que ainda não têm. Somos cooperadores na missão de Deus de resgatarmos aqueles que estão condenados, por causa do pecado. E hoje, então, baseados nesse texto, eu gostaria de compartilhar alguns passos, algumas ações que Paulo nos ensina quanto à nossa responsabilidade, então, como cristãos. Dentro desse tema, vamos ver 3 ações, 3 responsabilidades fundamentais, na missão, então, que nós temos como cristãos. E a primeira ação, a primeira responsabilidade que nós temos então é confessar e crer que Jesus Cristo é Senhor. Confessar e crer que Jesus Cristo, Ele é, na verdade, o único Senhor. Romanos capítulo 3, versículo 23, diz que
Paulo nos diz que todos pecaram e carecem, da salvação em Cristo Jesus. Todos pecaram e carecem da salvação em Cristo Jesus. Não há nenhum justo, não há um justo sequer. E ele aponta Jesus então como o único caminho para a reconciliação com o Pai. Jesus é a salvação para todo pecador. E aí quando vamos então para Romanos capítulo 10, no versículo 9, a palavra é muito clara: se você confessar com a sua boca que Jesus ele é Senhor e crer no seu coração, você então será salvo. E aqui nesse momento, irmãos, nós precisamos entender que Jesus ele deseja ser não somente o nosso Salvador, mas ele deseja ser também Senhor das nossas vidas. Se você escolher reconhecer o senhorio de Jesus. E é importante notarmos aqui o se, porque isso se impõe para nós uma condição, é uma escolha individual e revela a responsabilidade pessoal de cada um diante então dessa oportunidade de receber então a graça da salvação. E nessa escolha existem dois movimentos aqui importantes: o de confessar, o de falar, o de declarar, e também o de crer, porque a salvação ela vem por meio da fé no Filho de Deus. Mas Paulo declara algo importante aqui: é preciso confessarmos e crermos que Jesus, ele é Senhor. E é justamente nesse ponto, quando eu e você, quando nós cremos que Jesus é Senhor, nesse ponto nós então perdemos o controle das nossas vidas, então, para entregarmos esse controle a Deus. E aí eu quero dizer para você e declarar para você que a salvação, ela é a porta de entrada para Deus tomar o comando das nossas vidas. Preste atenção nisso. A salvação é a porta de entrada para Deus tomar o controle, tomar o comando das nossas vidas. Se o Senhor ainda não tem o controle do seu coração, se o Senhor ainda não tem o controle da sua vida, isso é um sinal que Ele ainda não é o Senhor do seu coração. E talvez alguma coisa esteja fora do lugar em você. Isso precisa mudar. Porque Ele deseja não somente te dar a salvação, mas Ele deseja ser o seu Senhor. Amém, irmãos? No capítulo 1, do verso 1 de Romanos, Paulo falando sobre a respeito de si mesmo, olha o que ele fala: eu, Paulo, escravo, ou algumas versões diz servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo e enviado para anunciar as boas novas de Deus. Paulo se declara servo ou escravo, algumas versões diz escravo de Jesus Cristo. Ou seja, ele reconhecia que a sua vida não pertencia mais a si mesmo. A sua vida era totalmente controlada por Jesus. A sua vida pertencia totalmente a Jesus. A sua vida era totalmente dedicada a Jesus. Ele era totalmente obediente a Jesus. Ele não vivia mais para si mesmo, mas ele vivia somente para agradar ao Mestre. E é por isso que Jesus nos desafia em Mateus capítulo 16, versículo 24, que se alguém quisesse segui-lo, deveria fazer o quê? Negar-se a si mesmo. Se alguém quiser acompanhar-me, se alguém quiser seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando Jesus é Senhor, Ele é o dono das nossas vidas, Ele é o dono das nossas decisões, tudo que nós temos passa a ser dele. Nós entendemos que as nossas posses, nós não somos donos de coisa alguma, nós somos tão somente mordomos. Ele é o Senhor da minha vida. O reino de Deus passa a ser a minha prioridade. Os valores de Cristo são levados a sério. A palavra de Deus, então, ela tem poder para me transformar. O meu estilo de vida revela que eu sou santo, revela que eu sou separado por Deus, separado para a sua obra. E aí, então, eu sou capaz de ser luz em um mundo que está na escuridão. E é por isso que a palavra de Deus nos mostra que Ele deseja nos usar como sal e luz desse mundo. Ele deseja nos usar para fazer diferença em um mundo em trevas. Muitas vezes nós compartilhamos o Evangelho com as pessoas. E quando nós fazemos, nós queremos
falar a respeito da graça da salvação. Nós queremos falar sobre a alegria da salvação, nós queremos falar sobre as bênçãos de Deus, sobre o poder transformador de Jesus, o quanto Ele deseja abençoar as nossas famílias, o quanto Ele deseja o nosso bem, o quanto Ele deseja nos abençoar. Mas não podemos parar por aí. Juntamente com as bênçãos de Deus, nós precisamos compartilhar também dos sacrifícios que eu e você devemos fazer ao seguirmos Jesus. E às vezes, na ânsia de compartilharmos do amor de Deus, de convencermos as pessoas que elas precisam seguir a Jesus, nós ficamos somente com as bênçãos e nos esquecemos de mostrar para as pessoas que, na verdade, elas precisam também se entregar por completo e reconhecerem que Jesus deseja ser não somente o nosso Salvador, mas Ele quer também ser o nosso Senhor. Os irmãos estão entendendo onde eu quero chegar, sim ou não? É preciso compartilhar sobre as nossas responsabilidades ao escolher Jesus como Senhor, sobre o preço da salvação, sobre o sacrifício de Cristo e a nossa responsabilidade de segui-lo tomando cada dia a nossa cruz. Se não for assim, irmãos, nós estaremos vendendo um evangelho que na verdade não é evangelho, oferecendo algo incompleto e na verdade barato. Quando eu olho para a África, hoje a igreja na África é uma das igrejas que mais cresce no mundo. Mas essa igreja, infelizmente, tem crescido de uma forma tão sincretista, justamente pela falta de discipulado, pela falta de ensino. Por muitos anos, pela vontade de vermos a igreja crescer, nós investimos muito em campanhas de evangelismo. Existia uma época, por exemplo, que existiam... me esqueci o nome agora, me fugiu o nome agora, cruzadas evangelísticas, né? Os irmãos que estão muito mais tempo na igreja vão se lembrar disso. Então as cruzadas evangelísticas aconteciam, você alugava um grande caminhão com um equipamento de som, você ia em uma determinada cidade, fazia lá uma campanha evangelística de um final de semana, milhares de pessoas aceitavam Jesus, mas aí isso durava só um final de semana, de repente no outro final de semana você ia para uma outra cidade. E todas aquelas pessoas que aceitavam Jesus ficavam lá tentando descobrir por si mesmas o que elas deveriam fazer então para seguir a Jesus. Não basta, irmãos, pregarmos e deixarmos as pessoas descobrirem por si mesmas. É necessário investirmos em discipulado, é necessário estudarmos a palavra de Deus e mostrarmos para as pessoas o que significa aceitarmos Cristo como Senhor. E hoje, por causa desse sincretismo religioso que temos na África, as igrejas estão sofrendo. As igrejas não conseguem crescer de maneira saudável. No ano passado, por exemplo, a gente tem dado esse exemplo, um determinado líder religioso convocou, por exemplo, um jejum nas suas igrejas. É uma igreja muito grande. E ele falou para os seus membros, olha, nós vamos começar um jejum em todas as nossas congregações. E talvez você já esteja se perguntando, mas qual que é o problema disso, pastor? Que bênção, ele quer consagrar a sua igreja. O problema é que ele não parou por aí o desafio, ele disse, nós vamos jejuar até Jesus voltar. E sabe qual foi o resultado disso? Mais de 400 pessoas morreram. Isso ano passado, irmãos, não faz 50 anos. Isso não faz 80 anos, numa época que as pessoas não tinham acesso a estudo, a internet, a livros, a conhecimento. Isso foi o ano passado. Sabe, irmãos, nós precisamos investir em discipulado. Nós precisamos estudar a palavra do Senhor. Precisamos crescer na fé. Precisamos permitir que realmente o Senhor se torne Senhor das nossas vidas. Você pode dizer que Ele é realmente Senhor da sua vida? Ou você tem permitido que pessoas tomem o lugar de Deus na sua vida e dirijam a sua vida por você? Quando nós olhamos para o nosso contexto, voltando aqui para o Brasil, quem de fato tem sido o Senhor do seu coração? Será que coisas, pessoas, situações têm tomado o senhorio da sua vida? Trabalho, instituição, ideologias, partidos políticos, o dinheiro ou talvez a falta dele, a saúde ou a falta de saúde, a internet. Quem é Senhor do seu coração hoje? A primeira ação ou responsabilidade
para nos envolvermos com a missão de Deus é confessar e crer que Jesus é o único Senhor. Quando Jesus é o Senhor dos nossos corações, não é difícil, não se tornará difícil nos envolvermos com a obra de Deus. Quando Jesus é Senhor dos nossos corações, não é difícil nos envolvermos com a obra de Deus. Porque tudo o que precisamos fazer é tão somente ouvirmos a tua voz e caminharmos em direção daquilo que Ele tem para as nossas vidas. Jesus é Senhor da sua vida, sim ou não? Eu não botei fé nessa resposta não, irmãos. Jesus é Senhor da sua vida, sim ou não? Sim. Amém, glória a Deus. A segunda ação ou responsabilidade fundamental na missão de todo cristão é testemunhar e pregar o Evangelho. Versículo 14 de Romanos 10. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? É nossa responsabilidade enquanto cristãos buscar ter um coração que se identifica com o coração de Deus, que ama e deseja salvar e resgatar o perdido e aqueles que estão presos nas garras de Satanás. Sabe, irmãos, quando nós olhamos os desafios hoje da obra missionária, muito nós já fizemos. Olhando para a África, por exemplo, que é o nosso campo de atuação, nós temos no continente africano mais de 3.800 povos. Desses, 2.800, eu estou arredondando os números, 2.800 nós já alcançamos. Diga glória a Deus. Mas precisamos alcançar ainda 1.000 povos no continente africano. Então precisamos continuar avançando. Já fizemos muito, irmãos, já fizemos, mas precisamos continuar avançando. Quando falamos sobre o mundo, são mais de 7.000 povos que ainda precisam ser alcançados. Quando falamos sobre a Ásia, isso mostra um desafio tremendo. Temos a China, temos a Índia, lugares com tantos desafios para alcançarmos aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Quando falamos do continente europeu, né, o continente conhecido como o lugar pós-cristãos, né, trazendo tantos desafios para se pregar o Evangelho ali, um lugar onde as pessoas acreditam que não precisam de Deus. Quantas dificuldades de se pregar ali os missionários encontram. E nós precisamos avançar como igreja. Mateus 28 é muito claro, a grande comissão, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Todos necessitam e todos devem ter oportunidade de ouvir sobre o amor transformador de Jesus. Jesus nos comissiona a fazer discípulos de todas as nações. Aqui em Romanos 10, se você voltar para o versículo 12, o apóstolo Paulo nos ensina que não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deus não faz distinção de pessoas. Ele abençoa todos os que o invocam. Nós fazemos separação entre as pessoas, nós fazemos distinção entre as pessoas, nós separamos as pessoas entre classes sociais, entre raça, entre cor, mas Deus não faz distinção de pessoas. E nós precisamos alcançar todos aqueles que precisam ouvir da palavra. E precisamos continuar avançando. Eu me lembro, irmãos, eu já compartilhei isso aqui, sempre vou estar compartilhando em todos os lugares, porque, irmãos, é desafiador você chegar em um lugar onde as pessoas nunca ainda tinham ouvido a respeito de Jesus. E ainda existem lugares assim. O primeiro lugar que eu pisei, onde as pessoas nunca tinham ouvido falar de Jesus, foi em Madagascar, entre a tribo Sakalava. Pessoas que nunca tinham ouvido a palavra Jesus. E a pergunta que me vinha à mente era: o que aconteceu com todos aqueles que nunca tiveram o privilégio de ouvir a respeito de Jesus, que morreram antes da gente chegar aqui? Aonde nós estávamos? Por que nós temos o direito de no Brasil ter tantas igrejas, ter tantas oportunidades de ouvir tanto a respeito de Jesus, enquanto muitos aqui na África, em tantos outros lugares, ainda não tiveram a chance de ouvir uma única vez?
Sabe, irmãos, antes de tudo, eu acredito que é uma questão de justiça. É uma questão de justiça. Nós precisamos continuar nos esforçando para que o Evangelho chegue até os confins da terra. Nós precisamos continuar avançando. Quando você vê a igreja falando sobre a oferta missionária de fé, é importante você participar. Eu me lembro que quando trabalhava no Ministério de Missões, isso há mais de 20 anos, né? Eu comecei aqui na igreja, trabalhava aqui com o pastor Lúcio na época, era o pastor de missões. Irmãos, isso há muitos anos. E quando a igreja começou a adotar essa prática, né, de trazer a oferta missionária de fé, e através dessa oferta a igreja pode mobilizar missionários, enviar missionários, adotar projetos missionários. Irmãos, não tem como enviar missionários sem a igreja, sem os irmãos participarem desse programa. E eu me lembro que em algumas conferências missionárias nós desafiávamos os irmãos participarem, nós gostaríamos de ver a igreja toda participando, mas às vezes era difícil ver que nem a metade da igreja, por exemplo, era participante da oferta missionária de fé. Irmãos, nós precisamos que todos participem. Se você aceitou a Cristo como o seu único e suficiente Salvador, você teve um privilégio que muitas pessoas ainda não tiveram. E agora é sua vez, é sua responsabilidade de participar, de investir, para que outros também possam ter o mesmo privilégio que você teve. Então, quando você participa, quando você ora, quando você investe, você está viabilizando que a igreja continue investindo na vida de missionários que estão levando a palavra para aqueles que ainda não tiveram oportunidade de ouvir. Muitos ainda não ouviram nem sequer uma única vez. E nós aqui não somos melhores do que aqueles que ainda não tiveram uma única oportunidade. Cabe a nós então continuarmos investindo. Deus não nos chamou para a salvação, para vivermos simplesmente dentro de uma igreja, confortáveis, como consumidores da fé. Deus não te chamou simplesmente para ser um consumidor da fé. Deus te chamou para servir. Você é chamado para servir, nós somos chamados para servir. A igreja de Cristo é chamada para impactar vidas e fazer diferença nas comunidades. Não importa o que você esteja fazendo, não importa qual o seu chamado, não importa qual os seus dons, não importa aonde você esteja servindo. Deus deseja usar a sua vida. E eu quero te dizer, meu irmão, que talvez você esteja aqui nessa manhã, pode ser que Ele também esteja levantando você para ser um missionário. Nós estamos vivendo hoje em uma comunidade no Quênia, onde existem pessoas de todas as partes do mundo ali, irmãos. E é incrível como o Senhor usa pessoas pessoas que simplesmente se dispõem, pessoas que simplesmente se colocam para o Senhor e falam: Senhor, eis-me aqui. O ano passado nós conhecemos um casal que tinham se aposentado, e eles falaram: Senhor, nós nos aposentamos, mas nós ainda temos recursos, nós temos saúde, nós não dependemos mais de recursos, de outros recursos, nós queremos ajudar. Eles simplesmente alugaram a sua casa, juntaram com o recurso que eles tinham da aposentadoria e foram para a África servir ao Senhor. Quantas pessoas, irmãos, nas nossas comunidades poderiam fazer o mesmo? Quantas pessoas poderiam dedicar os seus dons, os seus talentos? Professores que estão hoje lá no Quênia, dando aula para filhos de missionários. Missionários que moram em lugares isolados, que não têm escola. Então eles deixam os filhos ali em escolas para filhos de missionários, para que os pais então possam pregar o evangelho em tribos isoladas. Já pensou em ser professor de um filho de missionário, por exemplo? É a escola onde os nossos filhos estudam. Quantos médicos estão hoje trabalhando, irmãos, na África? Quantas pessoas profissionais liberais, administradores, estão ali cuidando, né, dos nossos escritórios espalhados pelo mundo? Deus deseja usar a sua vida. Mas enquanto nós colocamos empecilhos,
Enquanto nós colocamos barreiras, Deus não pode fazer aquilo que eu e você podemos. Deus vai fazer aquilo que nós não podemos fazer. O milagre é aquilo que nós não podemos fazer. Mas aquilo que eu e você podemos fazer, irmãos, Deus não vai fazer. Porque Deus já nos deu a capacidade para fazer. Os irmãos estão entendendo? Como você tem impactado a vida daqueles que estão ao seu redor? Como você tem impactado a vida daqueles que estão ao seu redor? Precisamos testemunhar e pregar o Evangelho. O apóstolo Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus, e por isso ele não se envergonhava dele. Quantas vezes na semana você tem oportunidade de testemunhar do Evangelho para os seus vizinhos, para pessoas que trabalham com você, pessoas que estudam com você, mas muitas vezes nos calamos, porque temos vergonha. O Senhor deseja te dar ousadia nessa manhã. O Senhor quer te dar ousadia nessa manhã, para que você possa testemunhar, para que você possa pregar o Evangelho. Ações e responsabilidades fundamentais na missão de todo cristão: confessar e crer que Jesus é o único Senhor, testemunhar e pregar o Evangelho, e terceiro e último, mobilizar e enviar missionários. Versículos 14 e 15 de Romanos 10. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Uma de nossas fundamentais responsabilidades como igreja é servir como corpo de Cristo. E como corpo de Cristo, nós entendemos que nós temos diferentes dons, diferentes talentos. E o Senhor, Ele levanta pessoas com vocações diferentes dentro do corpo. E nós sabemos que Deus vai levantar pessoas aqui nessa igreja, em outros lugares, que vão pregar o Evangelho em lugares distantes. Todos nós somos chamados para pregar, todos nós somos chamados para compartilhar o Evangelho, todos nós somos chamados para testemunhar. Mas Deus vai levantar missionários que vão em lugares mais distantes. Deus vai levantar pessoas específicas que vão levar o Evangelho a lugares diferentes, vamos dizer assim. E é papel então da igreja enviar esses missionários, é papel então da igreja treinar esses missionários, é papel então da igreja dar o suporte para esses missionários e cuidar desses missionários. Se a igreja não fizer isso, irmãos, não tem como o Evangelho chegar a esses lugares mais longínquos. Quando nós olhamos para Atos capítulo 13, nós percebemos, nós não temos como estudar esse texto agora, mas a igreja percebeu que o Espírito Santo estava levantando ali Barnabé e Saulo, e ela separou então aqueles dois, e a igreja reconheceu a autoridade que estava sobre eles, os ungiu e os enviou então como missionários. É responsabilidade da igreja fazer isso. Se você crê que Deus ama e quer salvar pessoas de todos os povos da terra, nós vamos assumir essa responsabilidade. Nós só mobilizamos e trabalhamos em causas que acreditamos ser importantes. Nós só contribuímos e investimos por causas que acreditamos ser importantes. Nós só oramos quando compreendemos a real necessidade de obedecer à grande comissão. E aí eu pergunto para você nessa manhã: você crê que Deus ama e quer salvar pessoas de todos os povos da terra, sim ou não? Eu vou perguntar de novo: você crê que Deus ama e quer salvar pessoas de todos os povos da terra, sim ou não? Sim. Então, se isso é uma verdade, nós vamos continuar mobilizando e trabalharmos para enviar pessoas até os confins da terra. Nós vamos continuar contribuindo e nós vamos continuar orando para que isso aconteça. Qual é a sua tarefa? Qual é a sua parte nesse processo? Todos devemos testemunhar, todos somos chamados para orar, todos somos chamados a contribuir. Deus não te chamou para terceirizar esse serviço, você é parte do corpo,
e juntos, em cooperação e capacitados pelo Espírito Santo, podemos então cumprir a ordem de Jesus. 3 ações, responsabilidades fundamentais na missão de todo cristão: confessar e crer que Jesus é o único Senhor, e permitir então que Ele exerça o seu senhorio em nossas vidas. Testemunhar e pregar o Evangelho, mobilizar e enviar missionários. Quando Jesus é Senhor da minha vida, eu vivo para obedecer a Deus, e isto inclui a grande comissão. A missão passa então a ser também parte da minha responsabilidade pessoal e também da minha igreja, até que Ele venha ou eu me encontro com o Pai. Eu vou repetir: quando Jesus é Senhor da minha vida, eu vivo para obedecer a Deus, e isto inclui também a grande comissão. A missão passa a ser também parte da minha responsabilidade pessoal e também da igreja, até que Ele venha, até que eu me encontre, ou até que eu me encontre com o Pai. Gostaria que você fechasse os seus olhos nessa manhã, mais uma vez. Nós vamos orar. Eu não sei o que o Senhor tem falado ao seu coração. Eu não sei como tem sido o seu envolvimento com a obra missionária. Como missionário, quando eu visito as igrejas, eu percebo que todo mundo acha muito bonito isso. Investir em missões, enviar missionários. Eu percebo que quando as pessoas conversam comigo, todos pelo menos demonstram admirar o trabalho que nós fazemos. Mas sabe, meu irmão, não basta simplesmente você achar bonito aquilo que eu faço. Não basta você admirar aquilo que eu faço como missionário. Não basta de vez em quando você dar uma oferta missionária na igreja, ou de vez em quando você lembrar que existe um missionário e orar por ele. O Senhor também requer o seu envolvimento nessa tarefa. Porque não é só o meu trabalho, não é só a minha responsabilidade. Essa é uma tarefa que o Senhor deixou para a igreja. E a igreja somos nós. E eu gostaria que você perguntasse para o Senhor, nesse momento: Senhor, qual que é a minha parte? O que eu poderia estar fazendo mais que eu ainda não estou fazendo? Como eu posso me envolver mais nessa tarefa? Como o Senhor gostaria de me usar? Será que eu estou permitindo que o Senhor exerça esse senhorio na minha vida? Eu posso dizer que realmente o Senhor é Senhor da minha vida? Eu posso realmente dizer que o Senhor tem o controle da minha vida? E eu estou fazendo aquilo que o Senhor deseja que eu faça? Ou sou eu que estou no comando e eu só faço aquilo que eu quero? Será que eu tenho pregado o Evangelho a todos aqueles que o Senhor tem permitido que passe em minha vida? Será que eu tenho testemunhado e pregado? O que o Senhor tem falado com você nessa manhã? Deus, obrigado, ó Pai, porque o Senhor é um Deus misericordioso. E o Senhor não está aqui nessa manhã para nos condenar. O Senhor não está aqui nessa manhã para nos julgar. O Senhor não está aqui nessa manhã para nos apontar o dedo e nos mostrar simplesmente as nossas falhas. Mas eu sei que o Senhor está aqui nessa manhã, Senhor, para nos dar uma nova oportunidade, um novo recomeço, termos uma nova postura, talvez assumirmos uma nova responsabilidade, talvez revermos os nossos valores. Deus, obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor não desiste de nós. Senhor, eu quero colocar a Tua igreja diante do Senhor. Eu quero colocar aqueles que estão se colocando diante de Ti agora, diante do Senhor. Ah, Senhor, nos ajuda. Restaura o nosso amor por Ti, Senhor. Restaura o nosso amor, Senhor, pelas almas perdidas. Restaura o nosso amor cada dia pela obra missionária, Senhor. Essa paixão
por ver aqueles que ainda não te conhecem sendo salvos, sendo alcançados por tua graça. Senhor, nós queremos mais de ti, Senhor. Nós queremos amar aquilo que o Senhor ama. Nós queremos nos importar com aquilo que o Senhor se importa. Nós queremos nos envolver com aquilo que o Senhor quer que nos envolvamos, Senhor. Pai, nos ajude. Nos ajude, Senhor. Senhor, nós queremos nos desapegar das coisas desse mundo, ó Deus. Não que tudo vai passar a não ter valor, mas eu sei que não é isso, ó Deus. O Senhor nos chama para um equilíbrio, ó Deus. Mas precisamos priorizar o Teu reino. A Tua palavra nos diz que devemos buscar em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça, e todas as outras coisas nos seriam acrescentadas. Senhor, nos ajude a priorizar o Teu reino. Nos ajuda, Senhor. Fala aos nossos corações, nós queremos ouvir a Tua voz. Abençoa-nos, ó Deus, para que cada dia mais possamos fazer a Tua vontade. Senhor, levanta missionários aqui nessa manhã. Senhor, assim como existem outros missionários que estão mundo afora, que saíram aqui dessa igreja, assim como nós saímos aqui dessa igreja, estamos na África hoje, e eu me lembro de outros que estão em outros lugares. Levanta mais missionários, levanta pessoas aqui, Pai, que vão ter esse desejo de ir também e pregar o Evangelho a outros, a lugares, ó Deus, que nós não imaginamos. Levanta missionários, continua levantando, Senhor, pessoas que vão estar dispostas, Senhor, a abandonar tudo aqui, Senhor, para pregar o Evangelho em outros lugares. Levanta, Senhor, levanta, e continua levantando pessoas aqui, Senhor, que estarão dispostas a pagar essa conta. Continua levantando pessoas aqui, Pai, que estarão dispostas, Senhor, a dar o suporte necessário para que missionários continuem levando o Evangelho. Pessoas que estarão dispostas, Senhor, a dar esse suporte em oração. Levanta intercessores, Senhor. Deus, mobiliza a Tua igreja, nos desperta, Senhor. Pai, nos traz um avivamento, Senhor. Aviva a Tua igreja, Pai. Nós queremos ver esse despertar no meio do Teu povo. Nós queremos ser apaixonados por aquilo que o Senhor é apaixonado, Deus. Deus, nos tira da nossa zona de conforto, Pai. Deus, nós não queremos ser salvos, satisfeitos e sentados, Senhor, usufruindo simplesmente das Tuas bênçãos sobre nós, mas nós queremos ser servos, pessoas que são dispostas a servir e pagar um preço para que o Teu Evangelho continue avançando, continue ministrando sobre os nossos corações, Pai. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito e vai continuar fazendo nas nossas vidas, Senhor. Essa é a oração que eu faço nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.